Olá! Dentro então desse método que a gente utiliza sobre diagrama de blocos para a solução de sistemas clássicos, tá? Nós vamos agora dar um exemplo de como que funciona, como que se aplica o método da minimização por diagramas de blocos. Qual é a proposta? A proposta é que em um sistema dinâmico nós temos o quê? Nós temos então vários blocos, onde cada bloco representa a função de transferência de uma função específica dentro do sistema dinâmico. Por exemplo, nós temos aqui uma função de transferência que corresponde ao sensor, ou seja, como que se comporta o sistema de sensoriamento desse sistema em função de um sinal que ele está monitorando e o sinal que ele entrega na saída, tá? Assim como nós temos aqui um bloco que representa a função de transferência de como que o atuador, né, se comporta dentro do sistema, como acionamento, como controlador, ok? Então, são tudo blocos em que nós temos que então fazer uma associação entre eles para que se gere um bloco único, porque a partir do bloco único eu tenho uma relação de saída sobre entrada. Saída sobre entrada é a função de transferência. E a partir da função de transferência eu posso então definir as equações características, seja no numerador, definindo então os zeros, seja no denominador, definindo os polos. Ok? Então vamos mostrar aqui um exemplo, tá, de aplicação para esse sistema. Então notem, temos esse sistema aqui, ó, nós temos uma entrada, o S, tá, e nós temos a saída, YS. Okay? E nós temos que trazer todos esses diagramas de blocos, cada um deles representa uma parte do sistema, o comportamento do sistema. F1 é uma função de transferência, F2 é uma função de transferência, todos eles são então uma equação, né, que determina como que a entrada de cada bloco se responde com a sua própria saída. E nós temos que trazer para isso aqui, para um único bloco que possa representar todos eles, correlacionando saída com entrada. Com isso a gente tem então as características do sistema completo e não individualmente, ok? Então vamos ver como é que a gente faz isso, quais são então a técnica que nós vamos utilizar. Então, partindo então da proposta, para a gente então não perder o registro, né? Então, partindo então dessa proposta aqui, tá, de equação, nós temos então esses blocos todos e nós vamos ter que trazer para cá. Então nós vamos começar. Começar por onde? Sempre a gente começa pelo que é mais fácil, né? Pelo que a gente considera então mais fácil e que está mais acessível, tá ok? Então, trazendo aqui para a gente olhar o que é que está mais fácil, o que a gente observa aqui mais fácil. Essa associação paralela que está aqui, ó. Nota que tem muito bloco entrelaçado, né? Então basicamente tem que observar onde é que tem associação série, onde é que tem associação paralela, onde é que tem associação em realimentação. Se não tiver nenhuma dessas associações, então você vai ter que fazer um equivalente de blocos, né? Blocos equivalentes, para poder chegar numa dessas associações, porque é com elas é que a gente tem cálculos. Então nesse caso aqui eu tenho uma associação paralela, ó. Então ela é uma associação paralela em que a saída é somada. Então neste caso o que nós temos aqui, ó, uma associação paralela em que a saída é somada. Então esses dois blocos podem ser representados por F4 mais F5. Ok? É o que nós vamos colocar aqui, ó. Então, vejam, a partir de agora a gente já resolveu, já se minimizou um pouco, ó. Já tornou um pouquinho menor o nosso diagrama de bloco, ó. O F4 e F5 em paralelo, somado às suas saídas, se tornou um único bloco que corresponde à função F4 mais a função F5, ok? Bom, agora olhando aqui, agora começou a ficar um pouco difícil. A gente até tem uma associação séria aqui, mas a gente vai fazer depois, ó. Vejam, F2 está em série com F3. Mas vejam, fica difícil, o F6 não está retroalimentado com F2, F3, F4, F5. Por quê? Porque tem um sinal pegando aqui no meio, ó, tá? Então, eles estão entrelaçados os sinais. Então nós temos que fazer aqui, ó, que tipo de relações nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer então os blocos equivalentes. Tá? Por que significa ser o bloco equivalente? Então aqui cabe um capítulo bem à parte para a gente analisar, ó. Se eu tenho aqui a função F6, ó, que a entrada dela, tá? Vamos pegar aqui mais embaixo, fica melhor, que já está o bloco resolvido. Se a entrada dela é esse sinal aqui, ó, que é a saída de F4 mais F5, eu posso pegar esse sinal aqui, ó, e pegar aqui antes, tá? Desde que aqui no meio do caminho eu multiplico por F4, F5. E aí eu estou respeitando a mesma magnitude do sinal. Tá? É isso que nós vamos fazer aqui, ok? Então isso vai resultar nesta operação aqui, ó, para mostrar para vocês. Olha só, o que nós fizemos aqui, ó?
Trazendo um pouquinho mais para cá, ó. Pegamos esse sinal que estava aqui, ó, na saída de F4 F5 e trouxemos ele para a entrada. Bom, mas ele mudou o sinal. Se eu multiplicar por F4 mais F5, não. A entrada de F6 continua com o mesmo sinal, tá? E fazendo isso, olha o que aparece, ó. Agora apareceu aqui, ó, 2 blocos em série, tá? 2 blocos em série que depois estão realimentados. Então agora ficou mais fácil. Vejam como o sistema muda, né? Ó, ele está totalmente entrelaçado e ele muda então para ficar bem mais palpável essa operação, tá? Então aqui o que nós temos? Nós temos então a associação série, tá? Olha só, F2 está em série com F3, então basta somar, multiplicá-los, e F6 está em série com F4 mais F5, então basta multiplicá-los, ok? Então isso resulta nesta operação aqui. Cuidado, né? F6 está em série com o conjunto de F4 mais F5, tá? Então a multiplicação é F6 vezes o conjunto F4 mais F5, tá? Cuidar isso que é importante, senão a gente vai ter problemas de matemáticos aqui, né? Ok? Então cuida isso. Agora o que nós temos aqui? Olhando esse novo bloco, agora nós temos um bloco retroalimentado, ó. Nós temos uma retroalimentação que é negativa, ó. Tá ok? Então, em uma retroalimentação negativa, o que a gente faz, ó? Tá? Então, a regrinha é, nós pegamos o numerador da função do equivalente é a função direta, no caso F2 e F3, dividido por 1, nesse caso aqui, como é negativa, então mais 1 mais a função direta vezes a retroalimentação, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Então vai ser o quê? Vai ser F2 vezes F3 sobre 1 mais F2 vezes F3 vezes F6 vezes o conjunto F4 mais F5, ok? Então, trazendo tudo isso que eu falei em termos matemáticos, olha só como é que fica a expressão, ó. Tudo que eu falei está aqui, ó. Ó, então, fazendo essa operação aqui, ó, né, F2 F3, ok? Que é a direta, 1 mais, porque aqui está menos, tá? Então, F2 F3, que é a direta, vezes, né, a realimentação. Usem sempre os parênteses para não se confundir, para saber exatamente quem está multiplicando, quem está somando, quem está operando com quem. Agora, vemos novamente uma associação série, né? Tá? Temos aqui uma associação série, que também não é tão complexa assim, essa é uma das mais fáceis, né? É só multiplicar. Então o resultado vai ser o quê? Ó? O resultado vai ser o F1 vezes o conjunto F2 vezes F3. Ok? Ó, tá aí. Resolvemos aquele bloco lá de cima, tá? Agora nós temos de novo uma retroalimentação, tá? De novo uma alimentação negativa, ok? Ó, temos de novo aqui uma realimentação negativa, e aí o que vai ser aqui, ó? No, a direta, né, a função direta, G1, aqui, essa vai ser de cima, a direta, tá, sobre 1 mais, porque aqui está menos, tá, a função direta vezes a que realimenta, que é no caso F7. Então isso resulta nessa expressão aqui, ó. Vejam que os blocos vão diminuindo, mas a expressão vai ficando complexa, né? Sim, claro, está operando, todas as funções não deixaram de existir, elas apenas estão sendo reescritas de uma maneira a se tornar um único bloco equivalente, tá? Mas então veja, ó, então o que nós temos aqui, ó? Nós temos essa função aqui de cima, né? Esse bloco superior aqui, tá? Que fica na parte de cima, sobre 1 mais a realimentação, né, o G2 aqui, ó, vezes a direta, a função direta, ok? E aí, por último, o que nós temos aqui? Uma função série, tá? Que está se associando ao conjunto G4 e G5, ok? Então, fazendo essa associação, o que significa, né? Significa eu multiplicar, né? Eu simplesmente multiplicar esse numerador, tá? Eu estou multiplicando o conjunto completo. O conjunto completo é uma fração. Então, uma fração multiplicada por um escalar é só multiplicar o numerador e prevalece o denominador. Então, por isso que esse F4 e F5 está aqui, ó, tá? E o resto é o que já existia, tá? E chegamos, então, à nossa função de... Ó, vejam que agora eu já tenho um único bloco, saída pela entrada. Então, o que é a nossa função de transferência, né? Agora, só operando melhor isso, né? Deixando isso, tem muito soma, divide, subtrai, tem muita coisa ali, tá? Então, aqui já é a função de transferência, tá pronta ela. Agora, a gente pode dar um passinho a mais,
tá? A gente pode, então, reescrever um pouquinho essa função, né? Para se tornar ela matematicamente um pouco mais palpável. O que eu fiz aqui, ó? Apenas, isso aqui estava o numerador sobre o denominador. Então agora eu deixei o numerador aqui do lado dividido pelo denominador. Então quer dizer, só mudei de posição os blocos. Por quê? Porque como a gente está falando de frações, né? Tá? O que vai acontecer aqui, ó? Nós sabemos que existe uma regra para multiplicação em frações, tá? Então, o que eu fiz aqui? Olha só. Para tentar tornar uma fração única, né? Então, esse lado de cá, o lado da direita, eu fiz o mínimo múltiplo comum para quê? Para que então eu tornasse isso uma fração, tá? Que eu tornasse tudo isso aqui uma única fração, tá? Então, fiz um mínimo múltiplo comum, cheguei numa única fração. Aí, a partir daí, o que nós temos, né? Divisão entre frações nada mais é do que preserva o primeiro membro, inverte a operação, inverte o segundo membro. Por isso que o numerador e o denominador do segundo membro aqui foram invertidos, porque eu inverti a operação, tá? E aí com isso o que acontece? Com isso nós chegamos então a uma única função de transferência, tá? Porque, ó, se vocês observarem, ó, os denominadores aqui, eles acabam sendo comuns, né? Tá? Tem uma parcela comum, tá ok? Então nós chegamos a essa função de transferência aqui. Tá? Então vejam que desse passo aqui, ó, até esse passo aqui embaixo, ó, ele é desnecessário, né? Porque já tem a função de transferência aqui, né? Nesse momento, até vou grifar ela aqui, ó, a gente já tem a função de transferência, tá? Mas a gente quis operar matematicamente para chegar numa maneira um pouquinho mais palpável para chegar no final e chegar numa resposta, ok? Então, esta é a função de transferência, essa seria esse G aqui, ó, tá? G de S, que representa todo esse bloco que aqui está com todas essas funções. Então, levando ele ali para cima para ficar bonitinho, né? Tá? No nosso quadro aqui, ó. Então, chegamos a essa função de transferência aqui. Ok? Com isso, o momento que eu conheço cada uma dessas expressões, F1, F2, F3, F4, que polinômios é que eles representam, tá? Essas pequenas funções de transferências, eu coloco aqui na minha função de transferência final, tá? E aí eu consigo ter a equação característica, ou seja, quem é o numerador, quem é o denominador, aonde estão os polos, aonde estão os zeros, e eu consigo analisar se esse sistema é estável, se é instável, se é marginalmente estável, e quais são as técnicas de controle que eu posso, então, aqui utilizar. Ok? Bom, com isso, então, a gente resolve essa questão aqui, utilizando de minimização de diagrama de blocos, utilizando, então, as regras de associação, né? Série, paralelo, realimentação, tá? E blocos equivalentes. Ok? Beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.